E aí, Estela, me conta como é que foi a sua preparação para poder passar aqui na Medicina UFMG, como é que você estudou, seus anos de cursinho, me fala aí da sua história. Então, minha história começa no ensino médio, que eu acho legal falar aqui no ensino médio. Eu entrei no ensino médio sem saber o que era vestibular, tipo, eu não fazia ideia que eu tinha que fazer vestibular depois que acabasse o ensino médio. Tava no terceiro ano, entrei no terceiro ano sem saber que curso eu queria, não sabia que existia vestibular, que tinha segunda fase, dissertativa, eu não sabia nada. E daí, a partir do meio do ano, eu fui começando a ter mais noção, conversando com meus colegas mais velhos. E daí, no final do ano, lá para outubro, assim, eu decidi que eu queria medicina. Mas não me preparei para medicina no ensino médio, com certeza. Eu só estudava para a prova, assim, e levei o ensino médio como o ensino fundamental. Não fiz nada Uhum, relacionado ao vestibular. Aí, no primeiro ano de cursinho, eu já comecei sério. uhum, Tentei procurar um cursinho presencial, porque principalmente antes da pandemia, eu acho que isso de cursinho online não passava nem pela minha cabeça. Comecei o cursinho presencial e fui, primeiro, segundo ano de cursinho, naquela coisa, assistir a aula, fazer resumo, chegou em casa, eu leio o livro-texto, se der tempo, eu faço os exercícios que tem na apostila. E foi assim, e tanto é que no meu primeiro ano de cursinho eu evoluí consideravelmente, porque eu não tinha muita base teórica mesmo da escola, mas do uhum. primeiro para o segundo, que eu continuei fazendo a mesma coisa, eu não evoluí quase nada. É, você repetiu o erro, né? Sim, e eu nem fazia ideia que eu tava errando, entendeu? Eu só Aham, tava, tipo, ali me matando todos os aham, dias, mas sem estratégia nenhuma. aham, E daí, no terceiro ano de cursinho, que foi em 2020, na pandemia, comecei a ficar muito mal psicologicamente, começou o cursinho online. uhum, Fui atrás, comecei a psicóloga, que uhum, também era uma orientadora de estudos. sim, E ela foi muito importante para mim, porque ela falou, aham, Estela, você já tem toda a base teórica, você precisa prestar atenção no que está fazendo não passar, te fazendo não passar. E daí foi quando ela começou. Você precisa fazer exercício, você não precisa mais assistir aula, você não precisa mais exato. fazer caderno. Aí eu fiquei, eu não vou fazer caderno? Como assim? Eu preciso escrever. Ela, não precisa, porque você já sabe, é fazendo questão Exatamente. que você vai evoluir. E foi assim que eu consegui passar no meu último ano. E eu comecei a fazer isso, tipo, em julho, sabe? Nem Uhum, foi muito tempo depois. aham. Mas só de começar a fazer algo direcionado, Sim. tipo, É dá tipo muita como foi diferença. como se ela tivesse sido a sua primeira mentora, né? Que ela Foi. simplesmente falou que agora você precisava fazer questão, porque é praticamente com isso que a gente passa, né? Testando os Sim, conhecimentos que a gente está aprendendo na teoria, né? sim, exatamente. E foi exatamente isso que fez dar Aham. certo. E daí E também, pode pode falar. falar. Não, eu ia falar que eu tinha um problema também, que eu sempre tive muita dificuldade em matemática e física, muita. Então, eu não estudava muito essas matérias, porque eu me sentia mal estudando elas. Aí eu não fazia questão, eu fazia só as questões Uhum. fáceis da apostila. O que eu não sabia, eu não fazia, o que eu errava, eu ignorava, deixava lá bem quietinho. E daí, nesse meu terceiro ano de cursinho, eu comecei a ir nos plantões de dúvida. E eu ficava lá com o professor, tipo, a tarde inteira. Eu levava todas as questões que eu errei até eu entender por que que eu tinha Uhum. errado. E eu acho que isso fez muita diferença também para eu evoluir nessa resolução É. de exatas. No ano que eu passei também, eu fazia 10 questões de matemática todos os dias. E estudava praticamente pelo menos uma ou duas matérias de exatas todo dia. Tipo, se não fosse por questões, era por aprofundamento, ou era, tipo assim, por revisão, alguma coisa de exatas eu Sim, estava fazendo no dia. E quando eu passei, tipo assim, nos anos anteriores, eu não fazia isso também. Eu jogava totalmente para debaixo do tapete. Matemática, eu não sei, então, tipo assim, eu vou ficar muito boa em biologia e em redação em sim. linguagens. Porque vai compensar, só que não compensa, nunca compensa. Exato. E eu só fazia questão de humanas, assim, porque eu adorava humanas e ficava, zerava Aham, a apostila de questão de humanas, mas aham. física, matemática tava lá. Sim, Limpinha, como se não é, tivesse usado. A minha também era assim.
Sim. Nossa, eu acho que esse é o pior erro para os vestibulandos. Tipo assim, todo mundo que fala comigo, ah, o que é que você considera o pior erro? Eu falo, ignorar aquilo que você não sabe. Tipo, tem gente que é muito bom em natureza e matemática, só que não sabe redação, por exemplo. Aí a pessoa Uhum. simplesmente ignora. Sim. Independente do que você não for bom, ignorar isso é o pior erro de todos. O negócio é você pegar aquilo que você não é bom e, tipo assim, ficar fazendo quase todo dia. Não tem jeito. Sim. E o pior é que muitas vezes isso não é intuitivo, porque É, dói. E daí precisa exatamente. de alguém falar. E o difícil é achar alguém para falar isso. Pois é. E você acha que, tipo assim, além desse erro que você concordou comigo, você acha que tem algum outro erro também de vestibulando que faz e, tipo, comete sempre e perde por conta disso? É fazer simulado e não corrigir depois. É um dos maiores erros, porque simulado é muito bom. Eu fazia sempre, o cursinho tinha quase todo final de semana, então quase todo Uhum, final de semana eu fazia. E uhum, desde o começo, algo que era intuitivo para mim, eu corrigia minhas questões. Sabe, uhum, eu pegava um post-it e colocava a resolução certa, dava uma uhum. explicação teórica ali e colava em cima. Perfeito. E tem muita gente que eu vejo que só coloca lá certo e errado e também ignora, que daí no próximo Ignora, você né? vai continuar errando. Não Aham. adianta nada você fazer simulado desse jeito. Pois é. Você me falou que, tipo, você começou a fazer as questões, assim, pegar mais provas, questões, logo depois do que a sua psicóloga falou, né? Aham. E antes disso, tipo, no primeiro ano, até o ano que você passou, qual foi mais ou menos sua evolução? Foi no meu primeiro ano, foram uns 70 pontos no TRI. Eu Aham, não tenho a minha nota é, certa, tipo assim, os aham. pontos Tipo, do os primeiro pontinhos, né? ano. Uhum, É. No último ano eu acertei, no ano que eu passei foi 58. uhum, No segundo ano foi 139. aham, Mas no primeiro ano e no terceiro ano eu não tenho, porque eu aham. fazia as provas e jogava fora, eu não queria mais saber. E, tipo assim, então, do ano que você começou a fazer cursinho para o ano que você passou, na verdade, foram quase 70 pontos ou mais de evolução. O meu também foi isso. Sim. Foi tipo assim, do quarto ano para o ano que eu passei, porque eu fiz 5, foram 80 pontos de diferença. E simplesmente porque a É, gente começou a fazer questão. Tipo, a sim, diferença todinha é essa. Eu falo para todo mundo que, tipo, o principal diferencial é você fazer questão de vestibular, não tem jeito. sim. E não só do Enem, né? Você fazia questão de outros vestibulares também? Fazia. Porque o meu foco, na verdade, eram as provas de São Paulo, né? Ah, é Então eu verdade. fazia as provas de São Paulo e fazia o Enem também, porque o Enem Aham, estava sempre ali. E daí ficava bem equilibrado os dois, assim. Então aham, acho que me ajudou bastante também aham. fazer de outras bancas. Perfeito. E sua estratégia de prova, como é que era? Eu gostava da minha estratégia de prova, assim. Eu sentia que eu me saía bem. Uhum, Eu começava a prova e eu não gostava de ficar pulando para achar o assunto específico, por exemplo, em matemática, naturezas, em naturezas achar biologia, sim, porque eu sou também não uma gostava, pessoa não. muito indecisa e eu sabia que eu ia perder tempo fazendo isso. Aham, Então eu começava da questão número 1 lá, bati o olho na questão, se eu soubesse fazer, eu fazia, se eu não soubesse, eu pulava. E eu pulava sem dó, assim. E ia fazendo isso, a prova inteira, toda em eu também. sequência, dessa forma. E daí, quando chegava no final, eu chegava nas 90 questões, eu chegava com um tempo bom de prova, Hum, sabe? Faltava 2 horas, 1 hora e meia. 2 horas normalmente faltava para terminar a prova. uhum. Dava tempo de eu voltar tranquila e ficar lá martelando a questão até tentar acertar, sabe? E É, daí isso foi muito bom para mim. é tipo outra coisa também que eu acho que é fundamental as pessoas aprenderem a desapegar das questões. Sim. Porque as pessoas geralmente ficam atreladas em uma questão, seja ela média ou difícil, falando assim, eu sei fazer essa questão e o meu ego vai ser ferido se eu pular. Então, tipo assim, as pessoas ficam na questão até, tipo Não. assim, não aguentar mais, entendeu? Eu não concordo com isso também. Eu prefiro ficar pulando, pulando até eu conseguir achar uma que eu consiga fazer e depois, quando sobrar tempo, eu volto. Perfeito. Principalmente o TRI não tá nem aí para isso. O TRI quer que você acerte as fáceis. Por que que você vai Pois ficar é, martelando na difícil para chegar no final da prova você não ter tempo para ler a fácil? pois Tipo, é. isso é um tiro no pé, assim, um erro que não pode acontecer. E sua rotina, mais ou menos assim, como é que você levava o dia? Que horas que você acordava? O que é que você fazia?
a minha rotina, tipo assim, eu nunca fiz as coisas muito consciente do que eu tava fazendo, mas hoje Aham, eu percebo que tava no caminho certo, sabe? aham, Eu dormia e acordava sempre no meu mesmo horário, uhum, que eu acordava às 6 horas, dormia no máximo às 10. Aí eu acordava e ia pro cursinho presencial, porque começava cedo a aula, 7h30. uhum, Ficava lá no cursinho assistindo aula. No começo, eu ficava assistindo aula, fazendo caderno. No último ano de cursinho, no comecinho foi presencial, depois foi a pandemia, aham, estava online. Eu deixava a aula ligada, mas deixava, tipo assim, tava lá e eu tava tentando fazer questão. aham. Então eu ficava no cursinho tentando fazer questão. Questão. E daí, no período que eu tinha livre, à tarde, eu fazia as questões da aula que foi dada no dia, sabe? Sim, sim. E daí, a partir do meu último ano, eu comecei a dar prioridade tipo, mesmo que eu não tivesse tido aula de matemática, eu Uhum, não ia lá ficar 1 hora fazendo questão de história e não fazer nada de matemática, sabe? sim. Então eu meio que tentava pesar, assim, e fazia questão todo dia. Perfeito, perfeito. E assim, você falou que estava com a meta de passar nas provas paulistas e tudo. Você tem alguma dica para o pessoal que tem vontade de passar nas paulistas, além do Enem? Ai, as paulistas é uma estratégia bem diferente, né? Uhum, As paulistas, eu também acho que, assim, não que a estratégia é diferente, o conteúdo que você tem que estudar, porque tem uns uhum. assuntos de níveis mais avançados que muitas vezes não são Polinômio, cobrados. matriz, É, então tem que dar atenção para esses assuntos. E eu acredito, assim, que até a primeira fase, o ideal é fazer simulado de primeira fase e pensar na segunda aham, fase só depois, sabe? Mas é isso, continuar. O cronograma, uhum. a base é a mesma. Continuar procurando Exatamente, seus erros, fazendo simulado, só que daí você tem que fazer o simulado direcionado para a prova que você vai fazer. E muitas exatamente. vezes fazer questão de segunda fase é assim, não ajuda para o treinamento da segunda fase, mas Uhum. não é fazendo pensando nela, é fazendo pensando em evoluir naquele assunto, você praticar aquele assunto para Exatamente. fazer evoluir, sabe? Concordo plenamente, plenamente. Os meus alunos Sim, também que pensam em fazer segunda fase, eu falo a mesma coisa para eles. Porque as habilidades e as competências, elas são diferentes de uma sim, questão que é de marcar, de uma questão que você tem que lembrar do conteúdo e saber explicar aquele conteúdo. sim. Então, eu concordo plenamente. E tem uma coisa também que eu sofri muito no meu ano de preparação, foi sobre ansiedade. Tipo assim, eu tinha muita ansiedade sobre o futuro, e se eu não passar, e se não sei o quê. E, tipo assim, Sim. eu tive que vencer a minha cabeça em relação a isso. Como é que foi sua experiência? Então, o meu maior problema da minha vida é a ansiedade, assim. Desde o cursinho eu tinha. Eu falo pra todo mundo que eu vivi 3 anos com dor de estômago. Tipo, eu não comia. Eu fazia Aham, 4 refeições no dia, super pouquinho, porque eu não uhum, aguentava. E depois que eu passei, eu percebi, nossa, isso não era normal e já tinha virado é, normal pra mim. E o problema da minha ansiedade era no dia da prova. uhum, Nossa, eu ficava muito, muito nervosa. Eu lembro que no meu terceiro ano de cursinho da pandemia, bagunçou os calendários. A uhum, primeira prova foi da Unicamp. Eu errei as 10 primeiras questões, eu errei. Tipo assim, por estar tão nervosa de não conseguir ler. uhum, Então, isso é muito importante, mas daí eu estava trabalhando com a minha psicóloga e depois que uhum, aconteceu isso, eu coloquei nas outras provas também que aham. era aprender a fazer o mindfulness, atenção plena, Isso. meditação, exercício de respiração, que daí eu chegava, eu lembro, no dia do Enem, eu cheguei lá meia hora antes de começar a prova, sentei e fiquei respirando, sabe? E me visualizando, passando e fazendo Eu a prova também fiz a mesma coisa. tranquila, pensando que Eu eu acho tinha me que preparado bem. todo mundo que passa, eu acho que, tipo assim, tem coisas similares, né? Eu fiz a mesma coisa que você, só que ao invés de ficar só com a cabeça pensando, eu simplesmente pedi pra fiscal pra eu escrever num papelzinho. Eu levei um papelzinho daqueles de guardanapo, sabe? Aham. Aí eu disse, ô moça, tá limpo, entendeu? Eu posso escrever, ela disse, pode, mas depois você guarda. Aí eu, beleza. Aí eu falo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, estou enxergando, eu passando, FMG, que não sei o quê. Escrevi Sim, tudo, entendeu? Eu fiquei assim, é isso aqui, Senhor, é isso aqui. Aí eu fiquei daquele jeitinho, desse mesmo jeito que você tá falando aí, sim, respirando, voltando em si, sabe? Pra não ficar simplesmente sem conseguir respirar, sem conseguir pensar nas questões, entrar num piloto sim. automático, só faz errar tudo.
Foi a mesma coisa comigo. E daí aquele momento que às vezes eu sentia que, ai, tava pulando muito, começava a dar uma ansiedade. Eu parava, Uhum, respirava, ia no banheiro, falava, não, calma, tipo, vai dar certo, eu me preparei, tô fazendo o meu exato. melhor. E eu acho que a melhor coisa, uma das melhores coisas que você pode fazer para investir nesse ponto é Uhum, tentar uma psicóloga, porque isso realmente ajuda muito. Mas muito. se não tiver condições, tipo, procura no YouTube vídeo de atenção plena, sabe? Treina a Isso. meditação sozinho, exercício de respiração, Aquelas porque de meditações verdade faz guiadas também, muita né? Muito. diferença, faz muita diferença. Porque daí lá na hora você consegue fazer sozinho e você acalma sua mente. Concordo plenamente. Eu colocava aquelas meditações guiadas, sabe? Que às Sim, vezes eu não conseguia fazer só botando a música e, tipo, ficar pensando na minha respiração. No início, eu precisava de alguém me falando, vamos pensar agora na ponta do seu dedo, sim, depois subindo para sua perna e tudo. Eu sei exatamente. que aí a pessoa, ela sabe, sabe? A pessoa que tá guiando, ela sabe. Algum momento seu pensamento foi para outro lugar, traga ele com gentileza de volta. Sim, Aí, tipo assim, eu aprendi muito, velho, fazer meditação. Hoje em dia eu não sim, faço tanto, eu deveria voltar a fazer. Mas essa parte do vestibular me ensinou que pensar sobre a nossa cabeça, tipo assim, pensar sobre a nossa saúde mental é tão importante quanto pensar na nossa sim. saúde física. Então, depois que eu entrei na faculdade, eu procurei fazer psicóloga. Entendeu? Depois que eu vi É, que o negócio da faculdade também não era passar e falar assim, não, agora estou curada da minha ansiedade. Não, sim, às vezes você vai continuar, entendeu? exato. Com sua ansiedade, você tem que começar a fazer tratamento, assim, tipo, psicoterapia mesmo, sabe? Sim. Mas é isso. Uma coisa que é importante também, que eu acho legal Aham. falar, é sobre tentar desenvolver e estudar sobre espiritualidade, sabe? Porque quando você tem um propósito maior, você acredita que tem algo maior, independente do que seja, te traz uma paz diferente. É verdade. Então, não ignora essa área assim da sua vida, também é muito importante no momento do vestibular. E para Eu, sempre, né? eu concordo também. Nessa época eu me peguei muito com Deus, mas eu também aprendi muito sobre filosofia. Uma das Sim, filosofias que eu mais acredito que eu tenho, que eu tento seguir é o estoicismo, que fala muito sobre isso, sim, sobre paz, qualidade de vida e propósito. Então, sim. eu gosto muito. E me conta, Estela, como é que você, assim, veio para a UFMG? Se era a sua primeira escolha? Se você acha o que da faculdade? Como é que você se É. sente? Esse é um ponto sensível, assim, porque a UFMG nunca foi nenhuma escolha minha. Apesar Uhum. de ser a melhor federal do país, eu lá no interior de São Paulo, ninguém nunca falou nada para mim além de USP, Unesp e Unicamp. Aham. Esses eram meus focos. Aí eu fiz o Enem, é, fui muito bem no Enem, e Uhum. daí eu tava podendo escolher qualquer faculdade. Tipo assim, foram dias muito felizes mesmo. E daí eu fiquei doida procurando, pesquisando sobre todas as faculdades, Aham. mandando mensagem. E daí eu tenho um colega que estuda em outra federal, aqui em Uhum. Minas. Mandei mensagem conversando com ele, perguntando sobre a faculdade. E eu falei: Ah, você acha que valeria a pena eu ir para essa sua aí ou para a UFMG? Aí ele falou: Ah, se você estiver perto na lista de espera, vai para a UFMG, que vale a pena. Daí eu falei: Ah, não, eu tô entrando. Ele: O quê? Você tá entrando na UFMG? Você tá com dúvida? Você vai para a UFMG ou não? Você vai para a UFMG sim. E Socorro. daí eu vim pra cá morrendo de medo, porque é muito longe de casa. E eu Aham. queria ficar perto de casa, mas eu falei: Não, vou, né? E eu me apaixonei, eu amo BH, eu amo a Também. UFMG. É tipo assim, a UFMG é bizarramente excelente, assim, gigante. Aqui a área hospitalar, assim, a quantidade de ambulatório, Eu o fiquei, eu hospital, fiquei a impressionada estrutura. também. O campus da Pampulha, tipo assim, é enorme, é lindo. O CAD um novinho, assim, tipo, é Coisa tipo excelente, eu Estados amo a Unidos, né? UFMG. Sim. Coisa E eu tipo Estados falo pra Unidos. todo mundo, tipo assim, você já pensou em colocar sua nota do Enem na UFMG? Porque lá em São Paulo ninguém fala da UFMG, eu fico inconformada. Pois é. Mas Tipo, eu me apaixonei.
quando eu vim pra cá, tipo, que eu ia falar pra vir pra UFMG, também lá na Bahia, ninguém fala sobre isso, o pessoal só fala sobre a UFBA. E, tipo assim, eu acho que o SISU é maravilhoso, sabe? Que a gente pode fazer uma viagem pelo Brasil Uhum, inteiro quando você tem nota. sim. Então, assim, quando eu falei que eu vinha pra cá e que esse era o meu sonho, que eu mantinha incubado, porque eu achava que eu nunca ia conseguir passar. Eu achava que aqui o UFMG era só pra gente muito inteligente, que tinha uma nota, assim, extraordinária. E, tipo assim, aqui tem gente muito comum e esforçada, Sim, sabe? sim, exatamente. Então, tem, claro, aquelas pessoas super inteligentes que sabem tudo e sentam na primeira cadeira, anota tudo que o professor fala, óbvio, mas tem muita gente muito esforçada aqui também. Sim, E foi o que mais me fez gostar da faculdade, sabe? Não é só aquelas pessoas que nasceram super bem dotadas de inteligência, são as pessoas que é a média que persistiu e que continua persistindo e que, sim. na verdade, se torna tão bom quanto ou até melhor do que as pessoas que nasceram super inteligentes. Uma E eu me coisa que eu encontrei acho, aqui. sim, uma coisa que eu acho incrível, porque quando eu tava no cursinho, eu ficava vendo aquelas cartilhas, Sim. a média de estudo para ser aprovada. Aham. Aí, tipo assim, lá na de São Paulo era 2, 3 anos. Tanto é que minha meta era fazer no máximo 3 anos de cursinho. Eu Aham. tinha pavor de pensar em fazer mais, assim, tinha medo, Aham. tipo, nossa, todo mundo passa com 3 anos de cursinho, o que que eu vou fazer se eu não passar? Aí eu entrei na UFMG, aí tem gente que entrou direto do terceiro colegial, tem gente que fez 2 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, quatro, cinco, tipo assim, e é muita gente de todos De os diversas. tipos. Exatamente. Muita gente que já tem outra graduação, muita gente que tem, tipo, mais de 40 anos. E eu nunca imaginei isso quando eu tava no cursinho. Daí eu cheguei aqui, eu fiquei, nossa, que Pois é. incrível, abriu minha cabeça. Exatamente. Você fala isso para os seus alunos que ficam com medo? Tipo assim, porque eu falo muito, eu tenho Falo, alunas minhas que têm, tipo assim, 25, 30 anos, e elas falam: "Ah, mas eu vou entrar muito velho", eu disse: "Minha filha, tem gente com filho na nossa sim, turma". Entendeu? Tem gente que simplesmente terminou outra graduação, entrou. Tem eu que passei 5 anos. Tem o Vinícius sim, Alcântara também, que passou 5 anos, entendeu? Então, tipo, tem várias outras pessoas que têm histórias. Uma pessoa você vai achar que é parecido com você. sim, É sim. isso, tipo, é uma miscelânea e tem gente do Brasil todo. Não E tem, depois que não, você passa, ninguém tá nem aí, sabe? O importante é que exatamente. você tá lá, tá todo mundo ali. Do E, mesmo tipo, jeitinho. exato, fazendo as mesmas coisas. Cada um tem a sua história, a gente fica trocando história, assim, que é legal Exatamente. saber a experiência de cada pessoa. Mas tá ali, todo mundo vivendo as mesmas experiências, assim, Pois é, é, é muito bacana. Vale a pena em qualquer fase da vida, assim. exatamente. E qual é um recado final que você tem para poder dar para os vestibulandos que pensam em passar na FMG, que pensam em passar em medicina numa federal muito boa, que precisa de uma nota muito alta? Me conta. Eu acho que o recado geral, assim, parece meio clichê, mas é verdade. É não desista. Tipo, não desanime, não abra mão do seu sonho, não pense que não é pra você, porque é para qualquer um, sabe? É só você continuar persistindo que sua hora vai chegar. Tipo, tem um momento certo pra você, pra acontecer. Quando eu não Exatamente. passei na USP, por exemplo, eu fiquei em dúvida se eu ia pra UFMG ou se eu ficava tentando mais um ano. Minha mãe falou assim, Estela. E daí eu vim para a UFMG, e desde o primeiro ano que eu tô na UFMG, minha mãe fala, Estela, a UFMG era o que tinha que acontecer na sua vida. Eu tenho Uhum. certeza que você está muito mais feliz aí em BH na UFMG do que você estaria aqui perto de casa na USP. Então, assim, continue fazendo a sua Exatamente. parte todos os dias, sem desanimar, sem desistir, porque Isso. vai valer a pena no futuro. Vai sim, eu tenho certeza.